Boa tarde, amigos. Aqui eu sou o Matheus Tibus, do canal Seeker. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem um like, que sejam membros de nível 3 desse canal, para que possam fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual e que rezem por mim. Sigam-me nas minhas redes sociais. Peça a intercessão da Virgem de Nazaré para que eu não fale nenhuma palavra torpe, nem cometa nenhuma injustiça aqui nesse vídeo, né? Que esse vídeo aqui seja um vídeo para a edificação coletiva. Vejam. Fraternidade Sacerdotal São Pio X sagrou 4 novos bispos. Isso é a segunda vez que houve sagrações sem mandato pontifício da parte da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que inclusive é um questionamento no rito tridentino de sagração, quando se vai sagrar um novo bispo. Pergunta-se pela existência de um mandato pontifício. Aliás, o rito tridentino de sagração é muito diferente do rito de sagração do atual missal romano. Muito diferente. É muito diferente. O atual rito de sagração do missal romano tem elementos que, na verdade, são de ritos orientais. Né? Mas, enfim, é, foram realizadas essas novas 4 sagrações, sem mandato pontifício. E, em primeiro lugar, antes de mais nada, uma das pessoas mais inteligentes do Brasil, não vou dizer quem foi, comentou o seguinte: o tradicionalista brasileiro quer defender isso aí sem ter conhecimento avançado de filosofia, de teologia. O cara não sabe latim, o sujeito não sabe argumentar direito, não tem nenhum dos requisitos para ser um interlocutor em um contexto dialético. Às vezes, não tem, às vezes o cara sabe ler mal até o português, faz argumentos que são de nível muito baixo no geral e querem se meter a conhecedores desse tipo de polêmica. Isso é uma vergonha, pessoal. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. A pessoa querer tomar posição em algo que ele não tem condição nenhuma de querer discutir. Isso é uma vergonha. Né? Estude antes. Né? Eu acho que eles não sabem nem quem foi Lefebvre. Né? Muita gente que defende isso aí. Vou contar aqui a história do Dom Lefebvre, vocês, né? O Dom Marcelo Lefebvre era de uma família poderosa, forte, dentro do movimento católico francês. O pai dele foi um homem notável na resistência católica ao nazismo. Inclusive, o pai dele foi morto em um campo de concentração. E o Dom Lefebvre foi, entre outras coisas, né? Ele foi muita coisa na vida, mas o posto máximo a que ele chegou foi o de arcebispo de Dakar. Foi o de arcebispo de Dakar, no Senegal. E enquanto arcebispo de Dakar, vigário-geral da África francófona. Quando aconteceu o Vaticano II, houve uma coisa que foi um tanto controversa na época, inclusive dentro do clero, mas que teve efeitos duradouros. Nesse afã de descolonização, a Santa Sé meio que mandou todos os bispos, a maioria dos bispos, de onde já havia um clero autóctone, um clero nativo da colônia que agora era emancipada, para fora. O Dom Marcelo Lefebvre
era, dentro do clero da África francófona, o homem mais poderoso. O problema é porque o Senegal, que era onde ficava a sede dele, era governado pelo Leopoldo Senghor, que era católico e que tinha sido um dos ministros do De Gaulle. E enquanto ministro de Gaulle, ele foi um dos redatores da Constituição Francesa. Meio que a França colocou ele lá no Senegal, colocou o Senghor lá no Senegal, para ele ser uma espécie de representante dos interesses franceses. Ele acabou, inclusive, tomando um governo que deveria ser democrático, né? Foi eleito para a Académie Française, depois o Leopoldo Senghor, né? E ele era católico e o Senegal era de maioria muçulmana. Só que como o Senghor era, paradoxalmente, a favor da descolonização e era um homem da França, ele também brigou com o De Gaulle. Não, com o De Gaulle não, perdão. Brigou com o Lefebvre. E o Dom Lefebvre ele acabou saindo de Dakar, né? E ele foi nomeado arcebispo a título pessoal, existe a provisão, de Tille, que é a menor diocese da França, certo? Como é uma diocese muito pequena, como é o caso de outros bispos em dioceses pequenas da Europa, não tem muito a fazer, regiões que em grande parte perderam muita população, o Dom Lefebvre ficou conhecido em defesa da causa do catolicismo tradicional. Isso aí acabou surgindo a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, ele acabou animando grupos tradicionalistas pelo mundo e resolveu realizar essas sagrações na sua incapacidade de obter um acordo com Roma. Alegando o estado de necessidade, ele realizou as primeiras sagrações. Aí que alguém acreditasse que havia um estado de necessidade na época, é extremamente duvidoso que, nas condições atuais, esse estado de necessidade exista. Por quê? Porque na época a missa tridentina, de fato, estava numa situação que era muito precária e ela estava cessando muito rápido. Hoje, existem muitos grupos tradicionalistas, oriundos, muitos deles, da própria Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que estão em plena comunhão com Roma e que, estando em comunhão com Roma, são tão tradicionalistas quanto a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Ou seja, é extremamente duvidoso que esse estado de necessidade exista. A Fraternidade Sacerdotal São Pio X teve muito problema por querer insistir em causas perdidas. Por exemplo, não querer aceitar o texto Vaticano II. Olha, o problema do Vaticano II não está no texto. Isso é um ponto que o Kenneth Leder, por exemplo, mostra muito bem. O problema foram os peritos. Porque os peritos conciliares saíram pelo mundo, saíram pela imprensa, falando besteira. Por exemplo, o véu. O véu deixou de ser uma prática corrente na Igreja Católica. Não foi por nenhum documento do Vaticano II. Foi porque um perito conciliar foi ao New York Times falando que o véu ia ser abolido. O New York Times, como tem uma difusão muito maior que as atas apostólicas sedes, foi, divulgou essa informação, todo mundo acreditou, e o que era um costume de 2000 anos se acabou. Ou foi amplamente reduzido. Muitos dos problemas do Vaticano II, ou quase todos, vieram dos peritos.
não o texto, não o texto. Por exemplo, a missa nova que você tem no Brasil também não é tradução do antigo missa. A nova tradução do missal eu acho que já mistura um pouco, mas não é tradução do missal romano que o Paulo VI promulgou. Ela é tradução de uma edição de teste, né? Que foi lançada em uma tradução que ou foi para o francês ou foi para o italiano. Em grande parte do mundo, já essas traduções já foram abolidas, já foram substituídas por traduções mais fiéis. Mas no caso do Brasil, demoraram muito a fazer a nova tradução e, ao meu ver, não ficou boa de jeito nenhum. Não ficou boa de jeito nenhum. E a São Pio X tem uma outra prática que também gerou a eles muitos problemas com Roma, e essa prática foi descoberta aqui no Brasil pelo Orlando Fedeli. Porque a Fraternidade Sacerdotal São Pio X tem tribunais eclesiásticos próprios que julgam questões de nulidade matrimonial, o que é algo em tese exclusivo da Santa Sé. Em tese não, é algo exclusivo da Santa Sé e dos tribunais jurisdicionais por ela conferidos, né? Os tribunais que recebem da Santa Sé a sua jurisdição. Nisso, eles inclusive usam um código de direito canônico paralelo, que sai das ordenanças, né, que falam que parte tal do Código de Direito Canônico nós aceitamos, a outra parte nós não aceitamos. Porque tem modernismo e personalismo, né? Sinceramente, eu não sei qual é o problema de ter personalismo, né? Porque personalismo é algo que até dentro do tradicionalismo católico teve uma influência. O Hildebrand, por exemplo, que é um dos grandes intelectuais do catolicismo tradicionalista, era personalista. O tradicionalismo católico tem muitas argumentações que são hermenêutica da suspeita. Muitas mesmo. E o resultado é que a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, com esse novo movimento, ela vai se alienar mais do resto do corpo de Cristo, né? Do corpo, aliás, vai se alienar do corpo de Cristo em si, né? Apesar de que no Brasil, por exemplo, ela é muito apagada. No Brasil, a Fraternidade Sacerdotal São Pio X é muito discreta. É de uma descrição muito estranha a Fraternidade Sacerdotal São Pio X no Brasil, porque até pouco tempo atrás você não tinha sermão dos padres. Ela é muito apagada em termos de presença pública, mas lá na sede, as sagrações foram um verdadeiro espetáculo. Foram 15 mil pessoas ver essas sagrações, né? Um negócio que parecia, mas aquilo ali, aquilo é muito estranho. Em outros países, a São Pio X, ela tem uma abordagem que é muito diferente do Brasil. Lá fora, ela é uma coisa um tanto espalhafatosa. Faz grandes procissões, fazem propagandas. Tem uma propaganda deles na Alemanha, né? Que eu me lembro, né, eles falam, Peace Brother. No, aí chega um padre da São Pio e fala, no, Pius Brother. Então, assim, no Brasil é que eles são um pessoal muito recluso. De forma que eu fico até pensando às vezes, né?
Porque exatamente disso aí. O Brasil é um país onde a São Pio X perdeu muito a liderança do movimento tradicionalista. Ela perdeu muito essa liderança. E a confusão continua. Uma época, o Dom Bernard Felé, na época que na época era superior geral da fraternidade, na época do Papa Bento XVI, antes do Papa Francisco, estava bem perto de realizar o acordo. Aí o grupo do Dom Williamson protestou. Uma das razões para esse acordo não ter saído e a fraternidade não ser o que hoje é a administração apostólica de Campos, né, que tem o seu próprio bispo, né, rezando missas tridentinas, né, no Rio de Janeiro, também em alguns lugares de São Paulo, de Minas, etc. Foi porque descobriram que um tesoureiro da São Pio X, que era o Maximilian Krah, que hoje é um dos grandes políticos da direita alemã, hoje em dia, muita gente nem sabe que ele trabalhava na época na São Pio X, na FSSPX, descobriu que ele foi a um casamento com um kippah, porque era um casamento judeu. E todo mundo lá tinha que usar kippah, ele usou. Aí o povo de dentro da FSSPX foi dizer que esse acordo que o Felé queria é porque o Felé já era um sujeito que estava tão entregue ao mundo, não sei o quê, que ele colocou um judeu para ser tesoureiro da São Pio X, né? Aí foram atrás de árvores genealógicas para dizer que o Krah era judeu, que eu sei o quê. Ó, mas tem um bisavô, trisavô que era judeu, né? É muita bizarrice. A São Pio X também é uma instituição que tem umas histórias muito esquisitas, como o caso da igreja de Chardonnay, em Paris, né? Que é uma igreja que a São Pio X tomou da Arquidiocese de Paris, né? São Pio X tomou a igreja da Arquidiocese de Paris. A lei de separação entre igreja e Estado de 1903 tomou as igrejas anteriores para o Estado. E o Estado faculta à Igreja Católica e a outras religiões também o direito ao uso. Mas o direito civil não pode determinar quais são as jurisdições, porque isso aí é uma matéria do direito canônico e ele é separado do direito civil. Então a fraternidade sacerdotal foi lá e tomou a igreja. Tomou a igreja, um tribunal reconheceu a permissão, está até hoje. Está até hoje. Cadeira, minha gente. Essa história toda da FSSPX é um caso trágico, né? De pessoas que, guiadas por algo que eles acreditam que é certo, na verdade, vão rumo ao seu fim. Um forte abraço a todos e até logo.